hoje estamos aqui com uma convidada super especial, a Fernanda Ortolan. Ela vai falar conosco sobre empreendedorismo social. É uma honra estar com você aqui, contribuindo com um tema tão importante, né? Onde as organizações têm adentrado bastante nesse meio do empreendedorismo social. Então, seja muito bem-vinda ao nosso OctaCast. Eu que agradeço a oportunidade, Gi. Sim. E Fer, eu sei que você teve aí uma história de transição de carreira. Fernanda é advogada. Então, assim, passou aí por um caminho na sua jornada. Acho que você poderia começar falando disso. Como que foi essa migração, essa transição, até você chegar... Não, é o empreendedorismo social que eu quero seguir. Ah, sim. Satisfação, Daniel, Gi. A gente se conhece já tem um tempo, né? Através da Sandra, da Escola do Mecânico, que também é cliente do Biro Social. E a gente gosta muito de estar nesse meio. Parabenizei vocês, inclusive, pelas instalações aqui, né? Muito bacana. Obrigada. E é do propósito do Biro fomentar os assuntos referentes aos negócios de impacto, né? Então, eu estou aqui com essa intenção. Mas falando um pouco de mim, né? Eu sou natural de Fernandópolis, né? Fernanda de Fernandópolis. Vivi lá até os meus 30 anos. Cidade quente. Bem quente Meu lá. Deus. Eu comecei com uma transição de carreira aos 30 anos. Assim. Eu trabalhei por 10 anos na área comercial. Trabalhei com uma multinacional de São Carlos, vendendo equipamento médico, odontológico, na área de tecnologia, inclusive. E depois fui empreender, abri uma distribuidora de cosmético e me arrisquei nesse mercado, ainda na área comercial, né? Sempre focada em vendas, em atendimento. Só que tinha um grande vazio, assim, nada superava esse vazio em mim. Um processo depressivo me fez pensar a relação que eu estava tendo com o meu trabalho, com a minha família, com os meus relacionamentos, né? E aí eu vim para Campinas fazer um curso com nada a ver, fora de tudo que eu fazia, só que era uma área que tinha me ajudado muito a me conhecer, foi uma formação em constelação familiar. Uhum. Antes disso, inclusive, pensando numa transição já de carreira, eu fui fazer faculdade de letras, fui fazer uma MBA em gestão de projetos, isso lá em 2012, 2013. E quando eu vim para cá, eu estava tudo isso bem encaminhado, fazendo tudo isso, né? Fazendo a faculdade, fazendo essa MBA aos sábados, incluí essa formação de constelação familiar que eu vim fazer em Campinas, porque eu tinha uma referência de uma escola aqui. Uhum. E aí, no primeiro dia de aula desse curso, eu conheci a Ana Paula Unziker, que é a esposa hoje do meu sócio. E lá a gente se viu, a gente cruzou os olhares ali, eu falei, meu Deus, que mulher linda, me chamou muita atenção a beleza dela. E aí a primeira dinâmica da aula, a gente fez juntas e viramos amigas. E depois, numa conversa, assim, num café, ela me disse que estava precisando de uma gestora de projetos. E eu estava terminando a minha MBA, louca para mudar de vida e ainda conduzindo aqueles meus negócios em Fernandópolis. E eu não pensei, falei, eu topo. Né? Eu já era casada e levei o assunto para o meu marido, ele é fisioterapeuta. Lá em Fernandópolis ele era o fisioterapeuta, em Campinas ele ia ser mais um fisioterapeuta. Nossa. Mas topamos o desafio, assim. Viemos trabalhar no Instituto Rubem Alves. Com muito orgulho, eu falo que contribuí por um ano com o legado de Rubem Alves, que foi um escritor na área pedagógica, né? Dava muito curso para professores. E desenvolvi habilidades que eu não sabia que eu tinha, né? Porque a gestão de projetos está muito focada na parte de tecnologia, inclusive, Daniel. Sim. Eu fui fazer essa MBA porque o meu interesse era fazer gestão comercial. Só que na época não abriu turma para gestão comercial. Foi abrir turma só para gestão de projetos. Aí eu tenho uma prima, uma querida, Patrícia, que estava matriculada em gestão de projetos e a gente tinha que viajar 30 quilômetros para fazer esse curso, né? Era numa cidade vizinha. E aí ela ficou comigo na minha cabeça, vamos fazer esse mesmo? E eu topei, então eu entendi o que o universo estava querendo me dizer, né? Que eu quase falei, não vou fazer, não tem nada a ver comigo. E todas as aulas eu perguntava, o que eu estou fazendo aqui? Porque não tinha a ver com o que eu imaginava para mim. E depois eu percebi o motivo, que foi a que abriu as portas para eu trabalhar com um projeto social. Né, vim trabalhar no instituto e ali eu comecei a desenvolver habilidades muito na parte burocrática, porque por mais que eu trazia os projetos,
captava recursos através dos projetos, documentava esses projetos, tudo que era burocrático caía na minha mesa. Tipo, dá para a Fernanda resolver, né? E tinha uma consultoria especializada em terceiro setor, na época era Apoio Brasil. Então, eu tinha interação direta com essa consultoria. E quando foi outubro do ano que eu fui contratada, eu comecei em janeiro. Em outubro, a minha gestora, a gerente, foi demitida, foi desligada da organização. E eu falei, pronto, eu sou a próxima, porque eu percebi uma mudança radical na gestão e realmente eu fui a próxima. Só que quando eu fui demitida, já tinha um plano oculto que eu não sabia, que era de me contratar. Que aí o Apoio Brasil era a consultoria que prestava serviço para o Instituto Rubem Alves. Então, eu fui trabalhar com o que hoje é meu sócio. Eu fui ser empregada do Biro da época era Apoio Brasil, o Instituto Brasileiro de Negócios Sociais, hoje é o Biro Social, mas antes era o Apoio Brasil, que era uma empresa que liderava o Marcos e mais outros consultores. E lá fui trabalhar com eles, ainda como funcionária, ali fazendo uns trabalhos bem técnicos e burocráticos. Só que eu me via fazendo estatuto. Eu era bacharel, né? Eu não falei. Eu me formei em 2004 em Direito. Eu tinha 22 anos quando me formei. Entrei na faculdade com 17. Só que eu nunca prestei a prova da ordem. Eu comecei a trabalhar na multinacional que eu comentei ainda na faculdade. E eu amava o que eu fazia. E minha família inteira querendo que eu fosse para o magistrado, que eu fosse para a promotoria, porque minha mãe é funcionária pública, todos os meus tios são funcionários públicos, primos funcionários públicos, só que tudo com ensino médio. E eu fui uma das poucas que fez uma faculdade de Direito. Então, viam em mim a possibilidade de romper uma barreira. O compromisso era grande. E eu não aceitei esse compromisso que era do outro, né? Não era meu. Não era seu, exato. Então, eu preferi recuar. Nunca tinha pensado em prestar a prova da ordem. Só que quando foi lá no Apoio Brasil, durante o 2015 e 2016, eu via que eu cumpria uma parte que era do advogado, né? E o advogado recebia para assinar os documentos que eu criava. E eu comecei, não, isso não está certo. Eu bacharel em Direito, isso não está legal. E aí eu falei, vou passar nessa prova, vou experimentar, ver como que é a prova da ordem, né? E coloquei como meta que durante aquele ano ia ter 3 provas. Falei, eu vou começar a estudar e uma delas eu vou passar. E na primeira que eu prestei, eu passei. Então, foi uma resposta, a primeira resposta que eu procurei veio, né? Assim, era do meu propósito a advocacia, sempre foi. Na faculdade, meus professores diziam isso e eu não acreditei, né? Eu fui destaque na minha turma, né? Então, todos os meus colegas perguntavam por que eu não advogava. E então, ali, quando eu comecei a estudar e percebi que eu tinha chance de passar, falei, não, quando eu recebi a carteira, eu falei, uma das respostas veio. E aí, quando eu recebo a carteira da ordem, eu me torno sócia do escritório, porque eu passei a ter função importante, né? Esse título tem um peso dentro dos nossos negócios, que é uma consultoria técnica especializada. E eu comecei, né? Eu sou sócia hoje do Marcos e do Diego, que nós depois mudamos todo o nosso propósito em relação ao trabalho na época. O nosso trabalho da época dentro do Apoio Brasil era focado em terceiro setor, exclusivamente, associações e fundações, tentando trazer sustentabilidade para aquele negócio, né? A gente não entende o terceiro setor como filantropia apenas, a gente entende o terceiro setor como um negócio, tem que participar do PIB, né? E aí a gente começou a remodelar aquela estrutura. Eu estava entendendo que os nossos clientes tinham que ser o segundo setor. Não tinha que ser o terceiro. Isso já em 2016? 2016, 2017. A gente começou a remodelar. E com isso a gente criou uma empresa dona da metodologia Biro Social, dona da marca Biro Social, né? Então, hoje a gente tem uma metodologia de negócio que chama Biro Social. Essa metodologia é o processo, é o procedimento que a gente implementa no segundo setor, no modelo de negócio social. Então, aí, com o tempo, foi amadurecendo, isso foi criando corpo, criamos o Instituto Brasileiro de Negócios Sociais, que fomenta, que difunde, que faz um trabalho social importante, no sentido de trazer essas discussões hoje que a gente está tendo aqui, né? Então, hoje, assim... Que lindo. Eu entendo que me faltava uma palavrinha que está todo mundo falando, que é o tal do propósito, né? Naquela época, eu acho que eu criei massa, porque eu passei vários problemas
em empreender, em ser funcionária, em relacionamentos, né, até com a própria família. Tive que mudar de cidade para sair daquela estrutura e encarar outros desafios para eu conseguir assumir a advocacia, e uma advocacia um pouco diferente do convencional. Os advogados, meus colegas, não conseguem entender muito bem o que é trabalhar fora do contencioso, né? A gente evita processos judiciais. Quando a gente é contratado pela empresa, a gente está trabalhando no compliance. A gente tem que trabalhar dentro da legalidade para evitar qualquer processo judicial, né? A minha área é o direito tributário. Eu me reconheço como especialista em direito do terceiro setor. Fiz uma pós-graduação em direito tributário com o passar do tempo. Não tem como você trabalhar no terceiro setor sem conhecer a base, que é o tributário. E com isso a gente desenvolve essa metodologia e começa a difundir através de algumas parcerias hoje, né? A gente tem hoje mais de quase 15 a 20 associados profissionais dentro do Birô Social. A gente chama assim os profissionais de diversas competências que atuam dentro desse cronograma, dentro desse plano de trabalho que a gente elabora para esse cliente. Então, são administradores, economistas, gestores de projetos, a parte pública, né? Tem gestor público, pessoas que têm um know-how enorme dentro da administração pública. A parte de contabilidade é importantíssimo dentro do nosso trabalho. Meu sócio é contador, temos o Hudson também, que trabalha com a gente, contador. E a gente consegue hoje implementar dentro de uma estrutura do segundo setor, que são as empresas, uma filosofia de impacto. Essa história aí que me trouxe aqui, né? Que tá me levando hoje para conduzir esses processos. E com tudo aí que você contou, que foi muita coisa, e ainda assim passando por um desafio, né? Que teve aí a questão pessoal da saúde, da depressão, né? Que você falou. Qual que foi, assim, o maior desafio? Foi ter autonomia, né? Eu acho que o desafio do processo depressivo que eu vivi lá atrás é você parar de culpar o outro, né? Chama autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade, mas tem a ver com imaturidade também, né? Acho que tem a ver com um monte de coisas, assim. Então, quando eu comecei a entender que eu tinha que dar conta da minha história, da minha vida, que não adiantava ficar apontando o dedo papai e mãe, a gente acaba virando o jogo, né? A gente vira mesa e transforma as realidades, né? Eu sou muito grata pela minha história, amo a minha história. Eu tenho a minha história como meu porto seguro, inclusive. Quando eu olho para frente, eu falo, tá tudo bem. Se tudo que eu já fiz, né, eu já consegui chegar até aqui, então eu olho com muita gratidão tudo que eu vivi. Tô indo para Fernandópolis amanhã, né, que é feriado. Então a gente sempre revisita aquela história, né, traz isso dentro integraliza essa história, e com isso hoje eu consigo passar adiante com clareza, né, até com empatia. E como que foi assim a construção dessa metodologia do Birô? Então, muito do Marcos, né? Qualquer dia vocês podem chamar o Marcos aqui. O Marcos, eu chamo ele de mestre, ele é meu amigo, é meu sócio, é o vô adotivo da minha filha, porque ele ensinou ela a chamar ele de vô. Ele tem curso de contabilidade, ele é contador, foi contador por muito tempo. Ele é administrador de empresas. Ele fez escola com o seu Takashi. O seu Takashi é um nome importante dentro do terceiro setor no Brasil hoje. E com isso a gente foi alinhavando na experiência. Até hoje é assim. A gente vai experienciando situações, áreas de atuação, porque é importante dizer que os negócios sociais eles são muito bem implementados dentro de atividades vinculadas aos direitos sociais, né? O que são os direitos sociais? A saúde, a educação, saneamento básico, tecnologia, meio ambiente, lazer, né? Todos nós temos na Constituição Federal que ter, né, acesso a esse tipo de direito básico de existência. Então, esses modelos, a gente atende muito escolas, hospitais, clínicas, né? Até o próprio terceiro setor, as organizações sociais que atuam na parte de assistência social, hospitais veterinários, que é a saúde animal, né? E a gente foi experienciando, a gente foi vivendo cada case, né? Cada cliente.
E aí foi criando uma maturidade a ponto de a gente entender e colocar isso dentro de um processo de implementação. Então, hoje, quando a gente vai pensar um negócio, a gente faz um plano de trabalho junto com um plano de negócio. É um plano de negócio social. Né? O empresário, quando ele vai abrir um negócio, ele não faz um plano de negócio com foco no lucro, né? Que eu quero ter rentabilidade. A gente auxilia a construir um plano de negócio com foco no social, com sustentabilidade, com recursos próprios, onde todo mundo ganha, né? E aí a gente hoje consegue olhar essa metodologia dentro de um programa de implementação, que geralmente é em torno de 24 até 36 meses, mas a gente tem cliente aí de 7 anos, 8 anos com a gente, porque entende a importância do compliance, né, que aí vem depois, e durante e depois, né, de manter sempre dentro da legalidade. E aí hoje a gente fala que foi graças a outras pessoas que a gente cruzou no caminho, né? Além de mim, do Marcos e do Diego, nós tivemos muito a contemplar aqueles que estiveram com a gente como um contador que faz uma pergunta, né, diante de algum gap que ele está vendo e a gente nunca tinha pensado, um advogado daquele cliente que começa a olhar lá na frente e perceber que pode ter alguns problemas futuros. A gente foi alinhavando. E hoje a gente tem um modelo único. A gente pode dizer que o que a gente desenvolveu, nós não temos concorrente. Né? A gente não consegue, não chegou para nós. Até a oportunidade de a gente deixar público isso para ver se chega alguém que implemente o negócio social como a gente implementa. Até com foco nisso, assim, é importante dizer, né? Esse nome negócio social, a primeira pessoa que falou esse nome foi Mohamed Yunus. Lá é um indiano que emprestava dinheiro para mulheres lá da Índia, né, dentro de uma necessidade. E ele que fomentou muito esse nome no Brasil, inclusive. Né? Existem muitas organizações vinculadas com o Instituto Yunus, que hoje tem aqui no Brasil uma unidade. Mas ainda assim não é o modelo que a gente implementa. Né? Não é dentro de uma modelagem onde envolve o segundo setor, onde envolve o terceiro setor e onde tem o primeiro setor como interessado. A gente faz uma conexão entre os setores da economia. Em prol do quê? Do propósito social. Eu não tenho foco na lucratividade. O superávit, que é assim que a gente chama dentro do mercado, dentro desse modelo, ele faz parte, ele tem que existir. Inclusive até remunerando os investidores, as pessoas que colocaram à disposição um negócio, né? Tem que ser devolvido, tem que ser remunerado. Mas eu quero primeiro provocar uma mudança naquela realidade, daquele meio em que eu aplico a minha atividade. Então, é muito fácil ver na educação, né? Na educação, a escola de uma marca excelência, que presta serviço para quem tem muita condição de pagar, mas eu complemento as ações do Estado, eu sendo escola, né? E está na Constituição Federal a obrigação de todos complementar as ações do Estado. Se eu complemento as ações do Estado, eu posso usufruir de algum benefício fiscal, desde que eu complemente também para aqueles que não podem pagar? A filosofia é essa. Então, dentro das organizações, dentro das escolas, como eu dei o exemplo, passa-se a ter a obrigação de dar bolsa social, de dar bolsa para aquele que não pode se matricular na rede particular. Na saúde, eu não vou atender só SUS, porque SUS ainda é remunerado. O governo federal paga para atendimento ao SUS. Eu vou atender até para aqueles que estão naquela fila gigante e que não têm acesso ao que precisa ser feito ali na área da saúde. Então, a gente tem muito orgulho disso hoje. Para ter mesmo. A gente tem muito orgulho. Grandioso. E cada dia mais nós estamos sendo validados, né? Às vezes aparece um fiscal, porque as imunidades tributárias são condicionadas, né? Não quero usar termos muito técnicos, mas nesse modelo, como usufrui de alguns benefícios fiscais, eles são condicionados à obrigação social. Então, os nossos clientes, tem clientes nossos de 5, 6 anos, que está passando por alguns processos de fiscalização, né? E é muito legal. A gente fica apreensivo, tem que entregar tudo, né? Ninguém gosta de sofrer fiscalização, Sim. né, Daniel? Chegar um fiscal aqui, querer ver tuas constas. Né? Aí a gente está achando muito bom, porque está vindo uns pareceres muito bacana para a gente, assim, umas devolutivas dos próprios fiscais, né? Dentro desse modelo. E querendo ou não, né? Como se fala de um modelo novo, é novo porque tem 15 anos.
né? É relativamente novo. Então, a gente está colhendo alguns frutos agora desse trabalho aí focado, né? E a gente está feliz, é um momento importante de crescimento do Biru. Que legal. E de onde veio o nome Birô? Eu não sei te falar. Não sabe falar? Assim, a gente estava numa reunião, a parte criativa não é minha. O Marcos e o Diego é filho do Marcos, né? Eu não conheço pessoa mais inteligente que ele é uma pessoa muito inteligente. Ele tem umas sacadas muito práticas, mas Birô é o que FBI, o B do FBI é Birô. Então, Birô é um nome que ele está no mundo, ele não tem tradução, né? Essa linguagem, essa forma de pronúncia muda um pouco, mas a escrita é a mesma em qualquer lugar. E a tradução também, então é um local do social. Sacada monstra, hein? Local do social, né? O B do FBI, aí o que eu lembro da explicação que me convenceram, porque sinceramente não gostei na época. Porque assim, eu falei assim, escreve de um jeito, fala de outro, o povo acha que é a aurora boreal, que não tá nem falando, né? Mas funcionou, assim, a gente tem tentado fazer funcionar. Uhum. Você tinha falado aí há pouco, antes da gente começar, do ESG. ESG. Então, eu estava te escutando aqui e achei muito interessante essa a formação bacharel em Direito, e depois você chegou a empreender, pelo que eu entendi, né? Então, você estava na multinacional, no comercial, depois foi empreender, que foi quando aí você teve a questão da depressão. Não é para menos, porque empreender também não é nada fácil. Né? Mas, assim... O espírito de perseverança tem que estar em dia. E aí, depois, foi um negócio bem legal, porque tudo aquilo começou a se conectar. Né? Depois, num primeiro momento, você se formou em Direito, mas meio que não queria, e aí depois você foi entender o motivo daquilo. Para mim também aconteceu meio parecido, porque eu me formei em Ciências Contábeis também, e a princípio eu não queria, depois eu fui entender o porquê, então foi meio parecido, mas também da mesma forma do teu gerenciamento de projeto, que aí você te mostrou, né, o caminho, a sua jornada foi te mostrando o porquê que você teve que fazer aquilo, que era justamente para dar o passo que você precisava. Mas na hora você não estava com aquilo na cabeça, não era aquilo que você, a princípio, queria. Quer dizer, mas você não sabia. Né? Então, eu achei bem interessante isso aí. E quando a gente vai para o social, aqui, por exemplo, para a gente pega muito a questão da educação. Né? Eu sou muito... questão de educação de criança, adolescente. Acho que a gente já está vivendo um apagão de mão de obra, já é realidade. Na verdade, já tem algum tempo já. Só que eu acho que a gente está indo para um colapso, sabe? De mão de obra qualificada de fato. Hoje, a média de uma vaga operacional ela é de 1 a 2 meses para você conseguir completá-la. Isso para operacional. Se você vai para um nível um pouco maior, tem várias empresas que a gente conversa e tal, e aí você fica 3, 4 meses para... Eu vou fazer um adendo aí, que aí é porque essas empresas ainda não conhecem o processo de contratação sistêmica, que a gente pode diminuir esse tempo. Então, tem pode isso ser. Também, mas a questão da qualificação técnica, a gente vê muito claro um desemprego muito alto e, ao mesmo tempo, empresas tentando contratar também com muita vaga e não consegue completar essa vaga. Isso, nessa tua experiência, nesse social e tal, o que você vê da parte de educação mesmo, de formação de base mesmo, sabe? Que tem de projeto que vocês ajudam ou iniciativas que vão nesse caminho? Muito legal. Eu não parei de empreender, né? Eu comecei lá atrás e, assim, a gente está falando de empreendedorismo social porque o Birô Social, o B-Unit, as empresas do grupo todo, é um empreendimento social. Uhum. A gente não foca, né? O foco nosso é o social e o capitalismo bem consciente, né? Eu acho que é um momento, Daniel, que as empresas estão refletindo muito sobre isso. O que você está trazendo aqui, eu tenho escutado diariamente dos clientes do Birô Social, dificuldade de acesso à qualificação, uma mão de obra preparada, né? A gente tem tido alguns cases, algumas tratativas, relacionamento com alguns departamentos de RH mesmo, com algumas empresas focadas em mão de obra, né?
eles estão chamando de soluções de empregabilidade, né? Tem falado muito disso, soluções de empregabilidade. E esse tipo de empresa, elas têm percebido a importância de capacitar o indivíduo não só na parte técnica, mas capacitar o indivíduo na parte social. Né, capacitar o indivíduo até para entender se ele está na cadeira certa, se ele vai sentar na cadeira certa, né? Se ele, olha, a tua formação é X ou não tenho nenhuma formação, vamos analisar com você, né? Vamos fazer juntos para ver qual cadeira que você tem que sentar, né? Porque a pessoa em si está com dificuldade de acessar. Eu acho até porque quando você não... A base da educação no Brasil nunca teve, né? Nós estamos com uma dificuldade hoje de falar de educação básica no Brasil. Que é histórica, né? Que é histórica. Então, a gente tem percebido que são assuntos muito delicados e que nós, da iniciativa privada, tem que, sim, continuar complementando as ações e com excelência, né? Com dignidade, dando dignidade para essas pessoas, porque a educação, ela tem que transcender a parte técnica, né? Transcender a lei de diretrizes e bases. E os professores estão com dificuldade nas salas de aula, né? Minha irmã é professora de sexto ano do estado de Minas. Então, assim, o dia a dia dela é assustador. Ela tem que cuidar, ela é diretora, inclusive, agora de uma escola. Ela tem que lidar com situações que ultrapassa a pedagogia, né, a formação dela de professora de português. E isso eu acho que traz lá na frente as consequências, que é você que quer contratar. Então, hoje, quais são os projetos que a gente tem percebido que vale muito a pena? Quando você fala de capacitação profissional, é você trazer pessoas com vontade, não com capacidade. Né? Buscar pessoas no mercado com vontade de desenvolver uma habilidade. Mesmo porque a parte técnica ele vai aprender e a inteligência artificial vai ajudá-la a cumprir, a te entregar. O que está precisando hoje são pessoas com vontade e com o ânimo, né? O verdadeiro brilho nos olhos. A intenção. Ó, eu preciso sair desse quadro, eu preciso para outro, eu preciso transformar a minha realidade, né? Quero uma oportunidade. E talvez é um trabalho de formiguinha mesmo, um trabalho difícil. Não está sendo fácil para quem está nessas frentes. Como eu falei, estou transitando com um projeto lá de Minas, que é essa solução em empregabilidade. Temos também a Escola do Mecânico, né, que a gente tem um Emprega Mecânico, que é cliente nosso também. Hoje, quando um cliente está montando uma escola, né, estou com 2 clientes, 3, com a mesma situação, eles estão abrindo uma escola. A escola envolve quantos funcionários? 65% a 70% das despesas de escola hoje está na folha. Então, você vai desde o porteiro, desde o segurança, colocar uma escola de pé. Tem prazo para pôr essa escola de pé. Ele fica no gap da contratação. E é a hora que a gente se põe à disposição de buscar no mercado, fazer as pontes, as conexões e treinar, capacitar. Eu vi que você tem um espaço bacana aqui, investe nisso mesmo. Busca na base, parcerias com escolas públicas, né? Conheço um projeto que começa com parcerias nas escolas públicas. Você faz uma análise aqui do teu entorno, se você precisar de gente aqui, né? Eu sei que talvez a sua função, o que vai desenvolver aqui nem precisa de morar aqui nesse município. Mas as escolas públicas pedem apoio de indicação de alunos que se destacam ali, né? Alunos de interesse. E treina. É um investimento que você faz. Pode ser que o cara vaze depois, né? Tem muito isso. Fernando, mas eu vou fazer tudo isso, vou dar uma despesa. Exato, você não pode ir com o pensamento de que você vai ter um retorno daquilo. Né? Não. É isso aí mesmo. O social é esse. É o contribuir isso que eu acredito também. Se conseguir fazer com que você retenha o talento ou esse talento ele vá ter sucesso em qualquer outro lugar do mundo, pronto, você já fez o trabalho. A sua parte foi feita. Né? E aí existem condições de você, né? Nós estamos falando no Instituto VOA, né? Que a Cris, a Gi falou. O Instituto VOA, ele tem hoje no próprio estatuto dele, né? A condição de capacitar pessoas, né? Sim. De trazer formações profissionais, acadêmicas. E aí, só para quem está nos assistindo, o Instituto VOA, a gente fundou ele em 2019 e eu conheci a Fer também através do Instituto, né? A Sandrinha nos apresentou e hoje a gente está... Recentemente, a gente reativou aí a consultoria com a Birô, que tem ajudado muito nesse momento, né? Que a gente está tirando o voo agora.
porque da experiência que a gente teve com o VOA, é toda uma legislação, um modus operandi ali bem particular de instituto, né? No caso, uma associação, tecnicamente falando, né? E nesse ponto vocês ajudaram muito mesmo a gente porque eu falo no meu caso que... Tá ajudando, porque um monte de coisas que a gente precisou rever, né, fazer agora não para, né? Todo tempo a gente tem que para tirar ele do... Mas no caso, assim, eu vejo pela experiência que eu tive nesse caso, que a gente tem muita... aqui na própria Octa, né? Você vai trabalhando e tem um projeto, tem outro tal, e acaba que você tem um instituto e quer fazer, mas ao mesmo tempo você precisa dar uma atenção naquilo ali para fazer acontecer, e foi nesse ponto que vocês são fundamentais para a gente nisso, porque é isso, falta esse engrenar o projeto, que eu acho que é um desafio, certo, sim, Fer? Pelo menos da nossa experiência. É que aqui o modelo de vocês a gente chama de uma associação pura e simples, né? Não está conectada diretamente com a empresa, com a Octalink, né? Então, é o terceiro setor executando o seu propósito social, que está lá no seu Estatuto Social, no artigo 4º, né? O rol de finalidades, e trazendo receitas, sustentabilidade, porque você tem que contratar pessoas, você tem que locar o espaço, você tem que dar, né? Cumprir. Mas o que eu estava dizendo por exemplo, a própria prefeitura aqui pode contratar o Instituto VOA para treinar, capacitar. Você pode ofertar para a rede pública de ensino uma capacitação técnica, não sei, estou falando bobeira, mas em games, por exemplo, né? O que você tem aqui de um produto que você possa ofertar como uma capacitação técnica dentro do ensino médio. É um projeto maravilhoso para a rede pública, né? E a rede pública não precisa licitar para contratar com associações. Ela pode fazer um chamamento público. Dependendo do valor desse projeto, não precisa de chamamento. Aí o Biro Social também tem um departamento que ensina a prefeitura a contratar com o terceiro, que municípios pequenos, menores, não sabem fazer. Então, a gente também tem uma frente de atuação fazendo essa ponte, como eu disse antes, né? Conectando o primeiro com o segundo e o terceiro. E o grande ganha-ganha. Quem vai ganhar? Fer, e já aproveitando, a lição de casa foi feita. Queria até agradecer a colaboradora Fabiola, foi até lá, já demos o primeiro passo aqui com a prefeitura. Que legal. Então, já foi nesse sentido aí? Já estamos indo nesse sentido, com orientação da nossa querida Fernanda. E a gente e o céu é o limite, o VOA. Sim, voa. O VOA vai voar, ele não vai... não, com certeza vai. Às vezes podia ser, sei lá, mas é que envolve, quando envolve vários, aí a gente tem um pouco de prefeitura e tal, aí você tem uma velocidade diferente, né? Sim, eu falei da prefeitura porque você vai pegar um público em vulnerabilidade ou não, depende também do índice. Que é o ideal também, né? Sim, mas você pode ter um serviço para rede particular de ensino, por exemplo. Nós estamos falando de jovens que tenham para ingressar no mercado de trabalho, né? Pode ser um serviço, às vezes uma capacitação que vocês possam ofertar para os alunos da rede particular, em que parte pode pagar, parte não, você dá uma bolsa e paga um pouco. É um serviço. A associação, a gente tem o princípio de dizer, adoro falar nesse assunto, que é quebrar paradigmas, né? A gente, inclusive, eu tenho que falar em todo momento, toda oportunidade que eu tenho, eu preciso falar sobre isso. Existe grupos, eu participo de um grupo que tem quase 300 advogados. Outros grupos têm mais não sei quantos contadores que atendem associações e fundações. Todos os dias estamos em contato com pessoas envolvidas em negócios. Todos os dias estamos em contato com pessoas que a gente chama de operadores do direito, que são aqueles que estão nos cartórios, nos despachantes, nos títulos e documentos, que estão no atendimento do cartório lá do fórum, seja o que for. A gente precisa quebrar o paradigma de que a associação não pode prestar serviço, não pode comercializar produtos. Pode. A gente tem que parar de difundir esse problema. Por quê? Existe uma interpretação que vinha lá de 2002, né? O Código Civil foi alterado e antes no Código Civil, quando no capítulo que fala das associações, falava sem finalidade lucrativa. Mudaram, colocaram sem finalidade econômica. Só que toda hora que eu vou falar sobre esse assunto, eu falo, a associação, ela não tem finalidade lucrativa e não tem finalidade econômica. Ela não tem as duas coisas. Porque a finalidade tem a ver com o que eu vou fazer
com o lucro, que esse lucro não existe dentro das associações. Associações têm superávit. E o superávit ele é reaplicado na finalidade. Então, a diferença está aí. E, claro, também tem uma confusão em relação às organizações de assistência social. Aquelas organizações que atendem só 100% gratuito, né? Que trabalham muito com contraturno escolar, que são organizações que, às vezes, estão vinculadas com alguma igreja, com alguma entidade religiosa. Organizações, por exemplo, que atendem a prefeitura no sentido dos abrigos, né? Das crianças que são destituídas do núcleo familiar. Essas organizações têm que cumprir algumas regras que tem a ver com o LOAS e também tem a ver com a certificação de SEBAS. Aí tem alguns percentuais em relação a receitas próprias. É a única ressalva. Das demais organizações, a gente pode dizer ali como modelo, né, que até brinco às vezes em balcão de cartório, que ainda vou pessoalmente, faço questão de ir, faço recurso, tento mediar soluções. Porque eu falo, gente, o que seria do Albert Einstein, que é uma associação, se não tivesse recursos próprios, né? O que seria do grupo Mackenzie, que hoje tem até hospital, além de faculdades e escolas, né? Os menores acabam sendo afetados porque não tem uma assessoria especializada. Então, sim, quem estiver nos ouvindo aí, né, que são gestores de organizações sociais, sejam elas até da área de assistência, é possível trazer um modelo de negócio que traga sustentabilidade, que tenha caixa, para contratar pessoas, para tirar do voluntário, porque se você conta com uma pessoa efetiva, você tem a chance de aumentar o teu impacto. Né? Você tá profissionalizando a sua operação. Então, isso é uma coisa que está nos impedindo, e aqui quero aproveitar para falar sobre, amarrando todo o assunto, mas saiu um decreto 11.646 do governo federal, implementando um modelo de negócios de impacto, trazendo conceitos simples do que é um negócio de impacto, o que é um investimento de impacto, criando um comitê vinculado ao Ministério da Economia para falar de negócios com impacto social. Isso, para nós, é um marco, porque a gente percebeu que foi um movimento da iniciativa privada, de várias organizações sociais, não só o Birô Social, mas várias organizações sociais, muitas, não vou falar nenhuma aqui porque posso deixar de falar alguma, que são muito importantes para esse movimento. Vou falar, sim, do capitalismo consciente, que eu faço parte, sou embaixadora também. Esse movimento, ele trouxe alguma chacoalhada do governo federal a ponto de publicar, que é emocionante para quem trabalha com isso, a hora que lê lá poucos artigos, mas que traz conceitos claros, que inclusive até coincide com o conceito do que é negócio social, que consta no nosso site. Porque quando ele explica o que é um negócio de impacto, o que é uma economia de impacto, né? Então, a economia de impacto é quando o empresário, o dono do negócio, ele pensa o negócio com foco no social. Então, o que eu posso mudar, o que eu posso fazer dentro da minha atividade, né? Eu tenho ali minha atividade de empresa para mudar uma realidade, né? Então, a gente vai falar um pouco de mudança cultural corporativa, de conduta em relação ao que você trouxe também da gestão, né? A gestão desse tipo de negócio é muito específica, é muito importante e muda-se muitas condutas, né? Você que é da contabilidade, não existe pagamento entre contas, não existe vínculo financeiro, tira de uma conta de uma empresa e põe na outra, isso não existe dentro de uma gestão dessa, é muito certinha. E aí a gente consegue também, dentro do Birô, a gente faz um laudo de avaliação que a gente chama de relatório de sustentabilidade. Então, depois de um ano, o Instituto Voa, prestando um serviço social, né, com um projeto social de pé, a gente entrega um relatório de sustentabilidade. Para quê? Não só para os gestores tomarem decisão do quanto que ele trouxe de impacto, qual que foi meu impacto social nesse projeto. Não, é para quem investiu a grana. É para entregar lá na prefeitura, olha, isso aqui, ó, você investiu esse valor nesse projeto e olha o que eu te devolvi. Na contabilidade, Daniel, aparecem os números vinculados ao que a prefeitura deixou de gastar, por exemplo, com drogadição em relação a menores. Olha onde vai. Quando você tira o menino da rua, a hora que você tira o menino da rua para fazer um curso técnico,
ele não vai consumir droga, porque você vai exigir que ele esteja no outro dia ali fazendo uma formação, né? Então, impacta a saúde pública, um projeto de saúde, de educação, né? E vocês têm uma métrica que consegue Sim, a gente fazer isso. Existem legislações vinculadas aí. Existe um indicador lá que você consegue mostrar isso. Sim, existe. Não é minha área dentro do Birô, tá? Não consigo falar muito sobre isso. Mas é um relatório bem robusto, bem importante para os stakeholders e para a própria organização. Eu lembro que logo quando eu estava estudando um pouco mais sobre isso, na época da constituição do VOA, tem lá um dado lá que 40% dos investidores eles não colocam mais dinheiro justamente por conta de não saber o que está sendo feito com esse recurso. Uhum. E um relatório desse, não só o relatório em si, mas essa gestão, caramba, você consegue abrir ali, dar transparência para o que o investidor do outro lado precisa, né? E consegue deixar o processo ainda mais robusto. Isso vem um pouco do histórico, né? No Brasil, a gente tem que assumir que é um país que as pessoas, que a postura dentro do negócio leva a certa desconfiança, né? Tipo assim, como que eu posso tirar proveito disso, né? Total. O brasileiro sempre teve muito isso. Então, o cara que é de fora, né, uma empresa muito grande, ou até mesmo entre nós, eu vou colocar meu dinheiro aí, que situação que você vai... Só que dentro do Birô a gente chama de operacionalização, né? Que é as condutas operacionais que você precisa ter para ter transparência. Então, não é só o relatório de sustentabilidade é ótimo para mostrar os números do impacto. Só que você vai prestar conta para ele entregando o seu balanço financeiro, o seu DRE, suas notas explicativas, porque isso a lei já obriga você a deixar público. Então, no site do VOA vai ter lá o balanço todo ano, tem que ter lá o estatuto social, a ata de eleição, né? Isso compõe a entrega. Isso compõe a entrega do projeto, a parte documental. E essa métrica para mim faz todo sentido, essa de, sei lá, às vezes você tem um jovem que você tirou ele das drogas, da criminalidade, porque acaba que do jeito que é feita a educação hoje, você coloca todo mundo no mesmo cesto, assim. Então, aquele cara que às vezes não é bom em física, química, ele vai ser avaliado por aquilo ali, e aquilo ali pode frustrar aquela criança, aquele adolescente, sendo que ele poderia... A zona de genialidade dele ali, no que ele é bom, é totalmente diferente. Ele vai para uma outra área que, como ele não está sendo valorizado naquilo também, não está sendo provocado para que aquilo seja... desenvolvido, né? Ele acaba que ele vai, sim, com certeza ele vai ficar frustrado, vai depender ali do ambiente que ele está, às vezes na casa dele já não é um ambiente favorável, ou seja, ele vai para o caminho que está ali, já está meio descontente, já está sem perspectiva, e eu acredito muito nisso. Se você conseguir primeiro identificar o tipo de inteligência que essa criança tem, e conseguir desenvolver baseado naquela característica, a chance dele sair, dele evoluir, ter um sucesso muito melhor, cresce absurdamente. Acho que tudo que a gente falar aqui sobre a questão social, de fato, né, a gente está falando muito na superficialidade. Mas a gente pode até marcar um dia para falar das ações sociais, dos projetos sociais que a gente sonha, né? Que eu transito muito bem na parte burocrática, mas o que eu mais me apaixono é quando eu vejo um projeto social de pé. Né? A hora que eu vejo a mudança daquela cultura, daquele meio, do propósito que existiu lá atrás, né? Que vai se transformando, às vezes, com a implementação. Né? Começa a primeira sala, a segunda sala, a terceira sala. Não, mas eu posso mudar aqui, eu posso entregar mais isso, transformar um pouco o meu olhar, né? Porque o olhar ele também tem isso. O olhar do que você pretende entregar. Qual que está por trás dessa intenção? A intenção atrás do projeto, qual é? Né? A intenção real por trás disso. Então, a gente hoje percebe que o empresário, às vezes... O Daniel, às vezes nem consegue ver muito bem as questões sociais, Total. Porque está muito fora Exato. Da realidade dele. Eu falo que a gente tem os corações com um solo muito fértil, assim.
Meus amigos, meus colegas, até meus clientes me consideram um pouco romântica, porque eu começo a falar de coração, começo a falar de... Já me falaram muitas vezes isso. Ai, Fran, você tem um olhar muito romântico das coisas, né? O Rubem falava assim, o colorido está nos olhos de quem sabe ver, né? E eu não vou perder isso. Mas, assim, com o know-how, com a experiência, a gente percebe, assim, que tem empresários que têm um coração super árido e outros que têm um coração super fértil, mas nunca pensaram, nunca imaginaram transitar nessa área que para ele é desconhecida. Ele conhece todos os problemas sociais, ele sabe, porque chega, bate na porta dele todo dia, né, os problemas sociais. Mas ele nunca se teve imerso, porque quando você assume um modelo de negócio desse, você acaba fazendo parte daquilo. E aí ele nos procura, às vezes, porque ele quer pagar menos imposto. Ah, eu tô vendo que aí eu posso economizar um tributo. E pela experiência a gente percebe assim, esse coração ele é fértil ou ele é árido? Né? Esse coração, a gente pode pôr uma sementinha nele e um dia ele vai ter frutos social, sim, porque também tem um tempo para a gente conseguir colocar de pé um projeto desse. Não é assim, né? Não é muito rápido, é um processo. E a gente investe naquele projeto e tudo dá muito certo. E alguns a gente recua logo no começo, outros a gente insiste para ver se existe uma mudança naquele solo, mas não existe, ele mesmo cai fora, porque ele percebe que ele não dá conta, né? Porque são as obrigações todas que envolve. Porque tem que ser genuíno. Se não for genuíno, não funciona. Não fica. Não fica. E é isso que eu acho que a gente ainda vai conseguir. Eu tenho um pensamento muito de sistematizar esse negócio, sabe? Porque nada contra. Eu acho que todo tipo de ajuda é muito boa, é válida e eu acho que a gente precisa. Mas ações específicas de, por exemplo, vamos lá na Páscoa, vai lá em tal lugar, vai numa comunidade, leva lá, faz... É um dia. E é muito raso, né? Porque... mas assim, eu não vou nem entrar nesse mérito porque eu acho que é válido. Eu acho que é válido e se todo mundo fizesse, ia melhorar um pouquinho. Mas o pensamento sistêmico, já no questão de processo mesmo, se olhar aquilo ali, beleza, aquela criança ela vai ter aquele dia maravilhoso que não tem nada a ver com a realidade dela e no dia seguinte ela está de volta na realidade. E aí depois chega o Natal, aí chega isso, chega aquilo, tal. Tudo válido, eu acho que quanto mais fizer, melhor. Mas a questão de você sistematizar, de você se empenhar e persistir num sistema que você vai conseguir incluir educação de fato, que a pessoa vai conseguir utilizar numa vaga, né? E aí seja a vaga que for, não importa, pode ser fora do Brasil. Eu acho que isso, de fato, a gente começa a ir para um rumo que você começa a ter pelo menos uma... Beleza, a gente vai... você vai mudar o sistema educacional do Brasil? Não. Tomara que sim, mas desde isso que eu ia falar, talvez. Desde que... Então, mas aí é um fator multiplicador que aí tem que todo mundo... Mas assim, se a gente mudar a primeira vida... Sim. Depois a segunda, a terceira, aí sim você vai vendo o resultado disso e aí o negócio vai tomando um outro rumo. Mas eu acho que é isso mesmo que você falou, é a questão de não é fácil, não é todo mundo, é igual a inovação, aqui a gente brinca. Todo mundo fala assim, você gosta de inovar? Puta, adoro inovar, tá? Só que inovar vai dar problema pra caramba, não vai dar certo, você vai lidar com crítica, é complicado. Então, assim, o processo de inovação, que é um processo, às vezes, de um projeto desse, tem um monte de coisa que... aquela pessoa que falou, não, vamos lá, pode me ligar. Aí você liga, você fala, então, semana que vem, mês que vem eu tenho agenda. Você deve passar por isso. Sim. Então, é um ponto que eu acho que, assim, tem que ter bastante persistência aí, porque vai valer a pena, e eu acho que os projetos, quando são genuínos, e pensando no sistêmico, para que a pessoa realmente saia e vá melhorar de vida, eu acho que é muito gratificante. Sim, muito mesmo. E o empreendedorismo social, ele demanda, né? Você está falando da inovação, de muita criatividade para conseguir inovar no setor, levar o autoconhecimento, o autodesenvolvimento,
Você usou o exemplo da formiguinha, né? De fato porque você vai pegar na mãozinha daquela pessoa, daquele ser humaninho que tá com traumas, bloqueios, crenças, dores, né? E até conseguir direcionar essa pessoa é um trabalho muito lindo, né? É muito rico. E dentro das organizações, né? Porque como o nosso foco é o segundo setor, são empresas, dentro das organizações é muita gente envolvida, né? Desde o CEO, desde o cara que pensou o negócio, né? Desde o diretor da escola, o cara que é o gerente do hospital, seja lá o que for que a gente está implementando, o advogado, o contador, né, os funcionários, porque não conseguem entender muito bem esse novo modelo. Então, a gente chama de mudança cultural corporativa. A gente vai trazendo uma cultura diferente para o negócio, né, onde a gente começa a fazer um estudo na própria organização, né, quais são os clientes, quais são os funcionários, quem são as pessoas envolvidas na atividade, que ali começa os primeiros tatear dos projetos. Os projetos começam na própria organização. Depois que expande, né? Depois que... E é uma coisa também que a gente costuma explicar dentro desse modelo de negócio, é que no Brasil, eu estava falando do decreto, porque no Brasil não existe uma natureza jurídica de negócio social. Não tem como eu abrir uma empresa social hoje. Às vezes chega para mim os contratos sociais na abertura de PJ, onde a pessoa faz questão de contemplar uma cláusula que fala da obrigação social. Já chegou, já tive o prazer de ver um contrato social desse, né, que é o caso de uma farmácia de manipulação. Não, as sócias decidiram que todo o recurso daquela operação vai de novo para a própria organização para conseguir distribuir medicamentos de forma gratuita ou com desconto. Legal. Aí, por quê? Porque não teve assessoria, não pensou o negócio antes, né? Como que... Ô Fer, uma dúvida aí nesse decreto, tal, nessa linha. Quando a pessoa quer fazer um projeto social, ela consegue fazer dentro do CNPJ dela, da empresa, que já tem uma atividade fim, ou ela precisa abrir uma associação, um instituto, alguma coisa assim? Não. O projeto social, o negócio social tem vários modelos, né? Inclusive, o Marcos escreveu um livro esses dias e trouxe um preâmbulo ali. Eu até ia trazer para vocês, deixo para uma outra oportunidade que eu não tinha lá em casa, que eu tinha distribuir. Isso é bom, né? Que tem mais gente também que está tendo esse livro. Mas, assim, os negócios sociais, ele tem vários modelos de implantação, a parte burocrática. Infelizmente, não temos a atividade de negócio social no Brasil. Tem um KNAI. Não tem um KNAI. Não existe. Então, o KNAI hoje que existe é de empresa privada, limitada, né? E existe os KNAIs de associação e fundação, a natureza jurídica, né? E as atividades associativas, que são os KNAIs. Então, hoje, que nem eu estava dando o exemplo da Farmavegma, né, que é uma farmácia em São Paulo de manipulação, ela era uma empresa social. A própria Escola do Mecânico é uma empresa social, porque o propósito veio de capacitar pessoas. Eu não tive o propósito de ganhar dinheiro, ficar rica vendendo curso de capacitação para mecânico. Não. É o que está por trás do negócio. É o que vem antes. É a intencionalidade. Eu vou abrir uma empresa de tecnologia. Eu vou produzir games. Estou falando aqui uma coisa que está muito na moda. Eu vou produzir games. Só que o meu propósito não é entregar os games no mercado. O meu propósito é capacitar meninos para desenvolver sistemas de games. Tá vendo a diferença? Tá. Eu vou trazer alunos do ensino médio, meninas e meninos, vou dar capacitação técnica para eles desenvolverem games e depois eu vou pegar esses games e vou vender. Então, o que veio antes? Não foi a venda, foi o propósito. É um negócio social. Como que ele vai nascer, se vai ter associação vinculada ao negócio ou não, é outra parte. Aí nós vamos ter que fazer um estudo, né? A gente faz um estudo do quê? Existe uma marca, né? O seu negócio aqui, você tem uma metodologia própria, você tem um sistema próprio. Essa marca tem que estar registrada, guardada num patrimônio da empresa. Não pode estar em nome da associação, porque a associação não é de ninguém. Você não é dono de uma associação, você não pode vender uma associação depois. Aí eu vou entregar tudo isso para uma associação, você tem um know-how, você construiu isso. Que é o caso do Birô Social, o dono da marca é B-Unity, não é Birô Social. O Birô Social licenciou o uso. Então, eu vou licenciar o uso, eu vou arrendar, né? Vou imaginar Instituto Voa arrendando esse negócio, porque ela começa a operar aqui com um propósito social. Então, existe arrendamento, existe licenciamento, que é possível uma associação
licenciar, arrendar um patrimônio, um bem, para explorar aquela atividade. E aí, tudo que entrar da exploração daquela atividade, eu vou retrojetar, eu vou investir de novo naquela finalidade social e remunerar o dono desse capital, né? O modelo do negócio social, do birô social, é assim. Mas as empresas privadas, no caso da Pharmavegma, que eu estou trazendo aqui como modelo, a Cissa vai ficar feliz de eu falar, que só as duas farmacêuticas. Elas queriam o salário delas como farmacêuticas, né? Porque elas estão prestando serviço. Uhum. E em nenhum momento ela pensou que ela quer ficar rica vendendo remédio. Que ela quer ter um capitalismo inconsciente, que a gente fala, né? Olha, eu vou vender pelo valor de mercado. Eu vou explorar esse mercado como ele é, de fato. Eu não quero extrair o que tirar, secar, né? Deixar improdutivo aquilo. Então, a intencionalidade por trás do negócio te faz um negócio ser um empreendedor social. Né? O Birô Social, desde o seu nascimento, antes dele, Apoio Brasil. Era Apoio Brasil, mesmo o nome fala, né? Apoiar organizações sociais para ter sustentabilidade, para ter recursos próprios. Depois o Birô Social, apoiar negócios sociais de impacto para pulverizar, ampliar o atendimento público, né? Porque as políticas públicas, todo dia a gente levanta de manhã reclamando. Eu não faço isso, graças a Deus, passou minha fase. Mas muita gente reclama de tudo, né? O empresário reclama. O que mais tem? Todo mundo reclama o tempo todo. E a gente reclama e a gente não faz nada, né? Hoje você tem teu filho, eu tenho minha filha, a gente tem hoje um legado. Só de ter filho já existe um legado, né? O que eu espero para eles, né? O que eu espero desse mundo que vem aí? Eu tenho uma visão muito positiva. Por isso que eu sou dada como romântica, porque eu penso que eu começo fazendo hoje, né? Amanhã eu estou fazendo um pouco mais. Estou aqui falando de possibilidades de negócio de impacto. Estou ajudando pessoas a pensar em projetos de impacto, mudando realidades. Nós começamos a falar dessa minha transição de carreira. Quando eu sinto no meu coração essa energia das coisas acontecendo, você fala, pronto, fechou, né? Já entendi o que eu preciso fazer aqui, né? E esse brilho nos olhos eu percebo nos meus clientes, que no começo era só uma economia tributária. Acha que eu tenho uma escola? Eu tenho vagas aqui na carteira, né? Tem salas de aula com algumas vagas. Eu vou fazer o social, sim. Vou disponibilizar. De repente, o cara está pondo uma escola em pé, na comunidade, dentro da periferia, levantando uma escola, fazendo parceria pública, né? Aí você vê o brilho do olho dele, assim, apresentando as professoras. Tivemos agora na rede nossa, tem um videozinho lá de um gestor de escola. Então, é isso, assim, para nós é esse grande ganha-ganha, né? A importância da gente mudar, e essa lei, esse decreto, trouxe um apoio, né? Tá tendo uma visão do governo federal nesse sentido, né? Para nós que estamos na ponta, é importante ter essa chancela, né? A gente sempre esteve com articulação com o governo, mas a gente sempre com muita prudência, porque a gente sabe também que dinheiro público tem alguns os seus problemas hoje no Brasil, então a gente tenta sempre apoiar o segundo setor, incentivar o segundo setor, onde está o capital, onde está o dinheiro. O terceiro setor está o know-how, está a experiência, está a vontade, faz rapidinho. Você dá na mão de alguém que tem experiência no terceiro setor, ela explode em fazer. O segundo não sabe fazer, então por isso que a gente conecta. E aí a gente entende que o primeiro é interessado, é o stakeholder, porque ele deixou de receber imposto, né, nesse modelo que a gente está falando, né, do negócio social, do birô social. Ele é um stakeholder, você deixou de pagar, então ele quer saber, não é uma obrigação, tá? Não é obrigação você catar o dinheiro do imposto e investir no social, não. A obrigação é você não distribuir entre os sócios, né? Você tem que colocar na sua atividade. Então, ele vai falar assim, ele vai fiscalizar, ele quer ver, né? E aí é onde tem os relatórios de sustentabilidade para demonstrar.
Legal. É isso. Então, você não precisa ter uma associação, você pode ter na sua empresa, o que você tem que ter é tudo bonitinho, classificado, separadinho. Separado na contabilidade, né? relatório de É atividade. isso é importante. É importante, sim. Legal. Sim. Dependendo da atividade, inclusive a gente nem aconselha estar nesse modelo de negócio social. A gente implementa dentro do segundo mesmo. Porque tem algumas atividades que a gente não consegue, de pronto, adquirir as imunidades. Né? Estabelecer, adquirir não, né? Porque não estou adquirindo nada, só estou estabelecendo as imunidades, que é regulada por lei. Né? Então, alguns municípios têm dificuldade de trazer esses benefícios, então a gente fala, olha, você tem um projeto social, vamos colocar dentro do segundo e tocar por aí, sentir como que tá, e às vezes em algum momento a gente consegue converter, né, trazer ali, mas aí não tem os benefícios fiscais, tá? Dentro do segundo setor você não tem. Por isso que o modelo, incluindo o terceiro, você passa a ter alguns benefícios fiscais que amplia o seu impacto, que te impulsiona a fazer mais. Porque aí você deixa de pagar o imposto, não tudo, mas deixa de pagar uma parte, ou grande parte dele. Que já é mais um incentivo, né? Que já é mais um incentivo. Perfeito. Muito legal. E aí, assim, só pra gente, né, você tinha falado um pouco do ESG antes da gente começar. O ESG amarra tudo o que a gente está falando, assim. A gente está falando da mudança cultural corporativa, dos negócios de impacto, agora um decreto federal fomentando tudo isso, né? Esse decreto veio depois de uma obrigação em relação à própria Bolsa, né? Próprias regras da B3, onde traz ali em condições de empresas grandes, né? Empresas de lucro real, empresas que têm capital aberto, de cumprir algumas regras entre o social, a governança e a sustentabilidade, que é o meio ambiente, né? Então, também eu penso que, devido a essas obrigações corporativas, né, vindo de fora, inclusive não é do Brasil, fez com que o governo federal pensasse um pouco disso. Os nossos relatórios de sustentabilidade, a gente reconhece essas 3 letrinhas dentro desse relatório, né? A gente usa muito do que está regulamentado, que são pouca coisa hoje que tem de legislação, de material sobre isso. Está se produzindo muito agora, mas ainda é pouco. E aí a gente fala assim, mas por que as empresas não estão nesse modelo? O que faz o empresário pensar sobre isso? Começa a pegar no bolso dele, né? Começa a ter multa, começa a ter dificuldade de fazer negócios fora, né? Importar, exportar, porque você tem que mostrar para todo mundo que você é uma empresa social. E aí não é só dos grandes. A gente pode começar desde o pequeno, do médio, para a gente ir trazendo uma ressonância desse ambiente, uma ambiência propícia. Até, quem sabe, acho que o próximo passo do governo federal seria criar essa natureza jurídica, né? Ajudaria muito. Muito, como acontece em outros países. Na Europa já existe, nos Estados Unidos existe, né? Que a gente chama de uma economia mista, né? Você tem lucro, sim. Eles chamam de lucro, existe uma parte do lucro, só que uma parte vai para o social. Mais ou menos isso, assim, grosso modo, que existe já implementado em outros lugares. Fer, muito agradecida por todo o seu conhecimento, tudo que você compartilhou aqui. Foi excelente, né? Muito bom mesmo. E assim, Fer, queria ver com você. A gente sempre deixa no finalzinho assim, do OctaCast. Se você tem algum livro, alguma dica, algum filme que mexeu com a sua história, que te ajudou assim, ter algum insight, para dar como sugestão aí para quem está nos assistindo. Assim, já que eu comecei falando da minha história, né, de como foi essa transição de carreira, eu tenho um livro que é super técnico, não é um livro assim de cabeceira, é Negócios Sociais no Brasil. Esse é o título do livro, Negócios Sociais no Brasil, mas eu li ele em 2016. E eu estava ainda com uma pulga atrás da orelha. Tipo assim, antes da carteira da ordem, quando eu comecei a trabalhar com o Marcos, com o seu Takashi, nessa fase de experienciar, né, de errar muito, eu tinha alguns... Meu Deus, mas será que só esse povo está falando sobre isso? Não existe ninguém que fala sobre esse assunto? E como não existia muito material a respeito, né? Eu pus na Amazon, pus no site, assim, saiu esse livro. Falei, nossa, e comprei, era um dos poucos livros que se achava, assim, acha livro explicando o terceiro setor, né? A atividade econômica, que é o terceiro setor. Mas negócios sociais no Brasil, né? Os negócios sociais no Brasil.
E aí é um livro escrito por Daniel Izzo, são vários autores, né? Eu lembro só dele, Haroldo, que são pessoas muito envolvidas com o negócio de impacto. São pessoas hoje que lideram organizações que estão à frente dessas mudanças aí. Então eu li num momento muito importante. Eu li no momento em que me deu respirei e falei, eu não tô sozinha, né? Não é só o seu Takashi, não é só o Marcos que tá falando sobre isso. Então eu lembro de ler e de me sentir muito acolhida. É um acolhimento, assim, como se eu tivesse, não, você tá no lugar, você tá no lugar certo, você tá no eixo. Segue, só segue, né? Que foi isso. Que lindo, esse é o fluxo livre, né? É. Do que você veio, do pra que veio e o que eu irei fazer, né? É. Que lindo, Fer. Bom, é isso. Muito bom, Fer, pelo seu conhecimento, compartilhar aqui, sua experiência que você tem nesse setor aí, nessa parte social, que a gente sabe da importância que tem e de que o quão bom seria você ter mais gente e quanto mais também iniciativa de não só dos grandes, mas dos pequenos também, mais uma pessoa como você, como todo o pessoal do Biro. Eu acho que assim, o trabalho incrível que vocês estão fazendo, de fato, acho que tá de parabéns, viu? Obrigado por compartilhar com a gente. Sim. Agradeço e temos trabalho para fazer, hein? Vamos lá com o Instituto Voa. Agradeço demais a oportunidade, toda a equipe. Fiquei super à vontade, viu? Bom, Fer. Muito obrigada. E que você continue romantizando, né? Como as pessoas falam, com esse brilho nos olhos. Sim. E muito agradecida por você ter cruzado o meu caminho e estar contribuindo aí no projeto social, que também é o que tem feito meu coração vibrar. Ai, que bom. Vamos depois postar aí nas redes para contar a história dele. Vamos, com certeza. Obrigada. Tchau, Obrigada. Tchau.